Na essência, nós organizamos esse projeto justamente para atender o edital, né? Mas também para trazer essa visão muito maior, né? De ter o DRG como meio, não como fim, seria exatamente a implantação do DRG nos hospitais com foco em gestão e governança clínica. Muito importante isso, né? Essa solução tem que melhorar a gestão de vocês, tem que tornar vocês mais eficientes, tem que reduzir seus custos, tem que tornar exatamente melhorar muito mais o valor gerado para os pacientes que vocês atendem. Essa é a grande finalidade e o grande objetivo do nosso trabalho. Algo diferente disso a gente quer, eu acredito que não vai traduzir efetivamente a realidade do que efetivamente a gente vê hoje perto de uma centena de hospitais no país que hoje a 2M atua. Esse primeiro módulo, né, então, é um módulo que envolve infraestrutura, depois o segundo módulo é o processo de codificação no DRG, vocês vão ver que aqui a gente usa o termo APR-DRG, eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência, o que é o APR, o MS, na essência o DRG, a lógica de agrupamento é a mesma, a diferença é que aqui você captura mais condições clínicas, que a solução do MS-DRG não captura, os dados adicionais, a captura de dados adicionais, se realmente vocês optarem por uma solução um pouco mais sofisticada de análise, a gente pode trazer, mostrar um pouquinho do que nós temos aqui. Obviamente, tudo isso vai fornecer as soluções de analytics com governança clínica, modelo de bundle, e também, obviamente, treinar vocês, não apenas a equipe de vocês, de codificadores, como também o pessoal de análise das informações, né? Falando um pouco de DRG, esse aqui é muito importante, o processo de DRG, né? Que, na essência, é, obviamente, esse agrupamento de diagnósticos que são clinicamente coerentes, né? São comuns, por isso que a tradução é grupo de diagnósticos relacionados. Ele tem como finalidade exatamente isso, identificar esses padrões de utilização do consumo de recursos e despesas no hospital, promover as comparações, né, melhor, obviamente, ajustadas pelo risco, porque você vai conseguir enxergar a complexidade clínica dos pacientes. Você vai imaginar que aquela cirurgia de vesícula, colestectomia, ela é diferente daquela senhora de 70 anos, obesa, que tem comorbidades, daquela cirurgia, daquela colestectomia que é feita numa senhora jovem de 30 anos. O consumo de recursos é diferente, isso o DRG consegue capturar, né? Obviamente, melhora as estimativas desse consumo de recursos, como eu falei, informar as novas formas de reembolso, modelos de pagamento por performance, modelos de bundle, vamos mostrar aqui, e melhorar a qualidade do atendimento, obviamente, buscando um sistema sustentável. O que importa no DRG, e que vocês veem que existe uma similaridade, né, com outros DRGs existentes no mercado, é que tem 25 categorias principais, com base nos diagnósticos que chamam dos MDCs, que são os principais, né, diagnósticos principais. Isso gera 330 DRGs que são baseados nos procedimentos e nos CIDs, tanto aí clínicas e cirúrgicos. E esses 330 DRGs se desdobram em outros tantos, que chegam no final do dia, você vai ter 1.320 diferentes agrupamentos. O que tem de diferença no DRG da 3M, que é o diferencial, até porque nós optamos aqui como 2M de utilizar o DRG da 3M nas nossas soluções, é que eu consigo trabalhar com 4 níveis de severidade e 4 níveis de risco de mortalidade. Isso para cada internação. Ou seja, isso nos dá uma clareza muito grande da complexidade clínica daquele caso que vocês estão atendendo, né? São 4 níveis de severidade e 4 riscos de mortalidade, né? Isso aqui é a única solução no mundo que dá de ficar a classificação em 4 níveis de severidade e 4 níveis de risco de mortalidade, né? É muito importante aqui o registro dos diagnósticos secundários, os CID secundários, né? Para eu ter certeza de que aquele paciente, como eu falei aqui, exemplo daquela senhora com colestectomia, né? Eu consegui olhar para o dado e dizer que ela é obesa, que ela é hipertensa, que ela é diabética, por exemplo. Se eu não tiver esses dados secundários, vai ter um processo muito ruim de qualificação da informação, né? Então, essa é uma coisa muito interessante, né? A comparabilidade entre médicos, entre departamento e entre os hospitais, né? Porque com o DRG eu consigo fazer isso tudo. Então, são comparações ajustadas pela intensidade do consumo de recursos no hospital, né? Isso, então, possibilita essa comparação entre os diversos setores. Esse é um exemplo interessante da construção dos benchmarks, né? Só para que vocês entendam, eu não vou perder muito tempo aqui, é que você enxerga o que eles chamam do case mix, do peso relativo, são conceitos um pouquinho mais profundos que vocês no treinamento vão entender, vai aprofundar, mas na essência é que tudo que você gasta no teu hospital,
Se eu vou pegar um procedimento que você faz vários hospital, a gente vai correlacionar esse procedimento com o gasto total. Significa o peso relativo que aquele procedimento, aquele DRG, tem em relação ao total de gastos do hospital. Então, isso você consegue normalizar e você consegue comparar, então, coisas que são comparáveis, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui um exemplo de 4 pacientes diferentes, todos eles têm a doença diverticular do intestino grosso, né? Sem perfuração, sem abscesso, aqui eu errei em português, perdoem. Mas vocês vejam que cada paciente, ele aumenta o nível de complexidade, né? Esse paciente 1, ele só tem um procedimento, né? Ele fez esse procedimento de lesão e tem um tipo de úlcera. Os demais têm CIDs secundários. Vocês percebam que isso modifica o nível de severidade desse paciente. E olha aqui embaixo, que é o mais importante, olha o tempo de permanência de paciente no hospital. O paciente 1, o tempo médio esperado do paciente é 3,6 dias. O paciente 4, com o mesmo diagnóstico, né, com mesmo procedimento, ele tem diversos diagnósticos secundários, então aumentou o tempo de permanência dele para 18 dias. Vocês percebem que se a gente não enxerga essa diferença da complexidade clínica, eu estou comparando todos os 4 pacientes do mesmo jeito. Ele teria que estar com o mesmo nível de permanência, por exemplo, e que, na realidade, não é uma verdade, né? Eu estou comparando coisas que não são comparáveis. Por isso, a importância de você entender o DRG com os diferentes níveis de severidade. Depois a gente pode deixar um tempo mais para vocês perguntarem um pouco mais sobre o DRG. Mas, na essência, como é que a ferramenta funciona, né? Existe um input de um conjunto mínimo de dados, que são um volume de informações mínimas, que permite isso ser jogado dentro do algoritmo do DRG, que isso é proprietário da 3M, está embedado no nosso sistema, e a partir daqui ele dá o output, que são, então, os 25 MDCs, né, que são diagnósticos principais, e os 330 agora DRGs, aumentou um pouquinho esse número, em função da evolução das doenças, com Covid e tudo mais, né? E que nos permite, então, dividir isso em 1.320 diagnósticos diferenciados. E, obviamente, no final do dia, as ferramentas de análise. Então, na essência, isso tudo, quando a gente fala só de DRG, a gente vai amplificar o processo, vai entender um pouquinho mais. Aqui é basicamente a infraestrutura, né? É muito importante que uma das exigências do edital é que a solução fosse armazenada em nuvem. Essa é a gente usa a Amazon, a AWS da Amazon. É muito importante entender que a 2M é uma empresa certificada, ISO 27001, que obviamente dá toda a questão da garantia do processo de qualidade e segurança de informação, né? E essa aqui é a essência do que ocorre dentro dessa lógica, que eu acho que é muito importante que vocês entendam. Então, o sistema, né, ele se alimenta via uma integração, né? Aqui uma integração de dados, né, pelo 2M Connect, que é uma ferramenta que extrai as informações do hospital e vai enviar para a database da 2M, né? Esses dados, então, são armazenados nesse database, e aí passa por uma ferramenta chamada Code 2M, e os codificadores vão ser treinados aqui, é muito importante, né? E vão realizar as alterações e inputs necessárias, não no prontuário, mas no documento externo, por exemplo, diagnósticos secundários, usando o exemplo daquela senhora, né, de 60, 70 anos, que foi fazer uma colestectomia, não está escrito no prontuário que ela tem diabetes, né? Não tá o CID diabetes, mas está escrito no documento corrido, paciente diabética, obesa, né? O codificador vai ler aquele documento e vai transcrever no Code 2M os CIDs que estão descritos no prontuário. Isso vai qualificar absurdamente vamos dizer assim, a alteração. Ou seja, para cada alteração no prontuário, o sistema então vai codificar, usa aí sim o CGS, que aqui está o algoritmo da 3M. CGS é um acrônimo para Sistema de Gerenciamento de Saúde, toda a base do codificador da 3M, né? E aí você vai trazer, a partir daqui, né, essa informação dos codificados, ela é exibida no codificador, você confere, vê o que teve errado, ajusta, né? E finalizada, ela vai ficar disponível, então, para os gestores tomar as decisões com base nesse conjunto de dados, que é o que a gente vai olhar um pouquinho aqui para frente, como é que esses dados vão aparecer para vocês. Tá? Desculpe só te interromper um pouquinho, Sérgio. Já Claro. interrompi. Eu sei que uma das preocupações de nós gestores, eu já tive do outro lado também, é com isso que o César acabou de falar, mas o meu sistema não é completo para isso, vai ficar faltando. Por isso que o próprio termo de referência, o escopo fala, que é na obrigação da empresa que assume, dar o treinamento, capacitar quantas vezes forem necessárias os codificadores e troca de codificadores,
e gestores. E ainda na nossa proposta, vocês vão ver que tem a consultoria para isso, né? Não é só eu entregar a solução, capacitar o codificador, mas literalmente pegar na mão e ir passo a passo para que isso aconteça. E é muito importante também a gente dizer que nós temos, com toda essa infraestrutura, nós temos totais condições de enviar as informações para o SES, conforme o previsto e no termo de referência, com todos os requisitos que o SES pede. Então, a outra empresa pode, nós também temos essa condição com essa infraestrutura de que vocês enviem os relatórios de acordo, que não tenha nenhuma penalidade conforme a exigência do SES. Perdão, já falei. Obrigado, Josi. Imagina, por favor, a apresentação é nossa. Pode me ajuda aqui na apresentação, né? Bom, isso aí entre os módulos, o módulo 2 é com sistemas codificadores. Esse aqui vocês têm esse aqui já é a tela do nosso sistema, né? Onde já é integrado com o teu sistema do hospital, ou seja, ele está vê qualquer sistema que vocês têm. Eu já consigo enxergar aqui todos os números de prontuários, né? Os pacientes que tem aqui. Eu clicando no paciente desse, eu vou abrir todas as informações desse paciente e vou melhorar, vou qualificar cada vez mais a informação, os diagnósticos, os CIDs, que é onde o treinamento que vai ser feito com os codificadores, né, de usar essa ferramenta e poder incluir no sistema para melhorar, para qualificar na essência a internação, né? A partir daqui você começa a enxergar os relatórios, né, de isso aqui é um dashboard que o teu hospital vai ter acesso, né? Informando todos os dados que eu capturei vão ser organizados a partir dessa solução, né? Os dados que vão ficar, por exemplo, dentro dos inliers, os outliers, você separa, porque tem casos que pacientes ficam aí um ano internado, então às vezes não é um outlier, você às vezes tem a condição de expurgar esses outliers, analisar só os inliers. Então, toda essa condição veio e permite, por exemplo, que você enxergue como é que está a tua classificação, né? É muito comum, né, nessa primeira etapa do nosso cronograma, a gente já vai fazer uma análise da base de dados do teu histórico, né? Isso é muito legal, porque, né, quando você faz essa análise do teu histórico, sem ter a presença do codificador, você vai enxergar que o número de pacientes com severidade 1 vai ser muito maior. Por quê? Porque não tem os diagnósticos secundários. Você vê que a tua classificação está muito simples, né? Então, esse diagnóstico você já vão ter já nos primeiros dias de projeto, né? Nos primeiros 30 dias de projeto, quando fizer a integração, a primeira análise que vocês vão ter vai ser exatamente essa. É permitir você dizer, pô, eu estou assim, a gente qualifica os teus codificadores, treina, e vamos ver como é que essas codificações elas vão acontecer na sequência, tá? Falando nisso, é muito importante também ressaltar que a 2IM hoje integra com a maior parte dos sistemas hoje de mercado, e quando não tem, nós temos um time próprio para essa integração, com layout, com dados auto-informados, então, capturar os dados não é problema. Nós temos, alguns já são com integração direta e outros nós conseguimos capturar. Então, a gente vai buscar lá e, como o César falou, nesse começo, essa própria consultoria vai até ajudando nesse input de dados aí, para que a gente possa, quanto mais rápido possível, estar recebendo dados limpos, né? Porque eles vêm bastante poluídos quando a gente implanta uma solução dessa e até que as coisas engrenem. Muito bom, José, obrigado. E essa é uma análise, por exemplo, desse índice de sustentabilidade operacional, é uma análise muito importante que a gente tem utilizado nas análises de corpo clínico, inclusive, porque você, com basicamente 5 indicadores, né? Hoje nós temos um algoritmo que calcula, utilizando a mesma lógica de cálculo, por exemplo, do Enem, você estabelece, você junta esses 5 indicadores, faz uma análise composta, e cada médico, cada profissional do hospital vai ter um índice chamado ISO aqui, que é esse índice de sustentabilidade, e você consegue enxergar isso por médico, por hospital, principalmente relacionando, vou mostrar na sequência, o tempo de permanência esperado no teu hospital, por exemplo, com a alta dada depois de um horário determinado. Aquelas altas que saem 3, 4 horas da tarde, que você perde às vezes o dia todo, está fora do tempo de permanência, você vai enxergar quanto isso custou para o teu hospital em termos de perda. Isso é muito importante para você melhorar a tua eficiência operacional. Por isso que é um índice de sustentabilidade operacional. Tá? O módulo 3 são os sistemas mais opcionais. A gente tem utilizado muito para dados auto-informados, quando você quer, por exemplo, ter informações de alguns dados que não estão no teu RP.
e não estão nem no teu RP, no teu sistema, e, nem no, e não vai estar no codificador do exame. São dados, outros dados para outras análises que, porventura, a gente queira fazer com vocês, né? Inclusive, para pesquisas pós-alta, né? Nós estamos querendo capturar pesquisas pós-alta, as NPS, indicadores de algum desfecho reportado pelo paciente, né? Então, hoje, a gente tem tudo chatbots de WhatsApp hoje, que já permite essa interação com o paciente no pós-alta. Isso aqui está como opcional, porque isso aqui não é uma exigência digital. Isso aqui é algo que vocês podem incorporar para melhorar o teu programa de qualidade e de valor de saúde no teu hospital. Bom, aí nós temos o módulo de análise dos dados, são vários módulos. O primeiro dele é o módulo de governança clínica, ajustado pelo DRG, né? Isso aqui também é um modelo, aplicação do EVS, que é essa referência que o hospital utilizou, perdão, a CESA utilizou até como referência do Valor a Minas, né? Acho que depois o Júnior pode contar um pouco dessa história. Esse score foi recentemente premiado, muito interessante, foi premiado aí na Holanda, no prêmio internacional, né? Trazendo como referência já está publicado, como referência internacional para a métrica de valor. Isso é algo que vocês também vão poder utilizar, né? Fazer análise das equipes médicas, se for essa opção de vocês, de governança clínica, ajustando, desde que é tudo ajustado pelo DRG, né? Então, cada pontinho... César, se você me permite, teve uma pergunta, você acha que não enxergou? Desculpa, eu não estou enxergando aqui as perguntas, Tá, você mas pode falar. eu ajudo. Então, a pergunta foi se nós usamos o padrão 3M americano ou já temos a realidade brasileira. Então, eu respondi, já foi tropicalizado, e como a 2M já tem 12 anos de vida nisso, nós temos um banco de dados que conseguimos fazer esse ajuste, né? Então, não está com a realidade americana, está com a nossa brasileira. Excelente pergunta. O benchmark brasileiro, ele já existe, né? Ele começou aqui em 2017 com vários hospitais ANAP, foi feito um primeiro estudo. Depois, agora, com esse volume de dados dos hospitais, tanto a 2M e a 3M já tem no Brasil, estamos falando perto de uma centena de hospitais, você já conseguiu aí gerar o benchmark brasileiro. E nós temos também o benchmark SUS que nós criamos com o projeto Federa Santas, né? Então, todos esses benchmarks que vocês já vão ter disponíveis para a gente poder enxergar, tá? Com certeza temos sim. Pode parar, José, aqui. Desculpa, eu não vejo a pergunta aqui, então eu estou indo direto aqui na minha apresentação. E veja como é interessante aqui, né? Isso aqui vale a pena a gente explicar um pouco esse indicador para vocês. Normalmente, o que os hospitais apresentam é tempo médio de permanência, né? Você pega o tempo médio de permanência. Quando eu ajusto cada saída, por exemplo, de uma equipe médica por DRG, a gente muda a lógica do indicador. A gente usa um indicador chamado taxa de desempenho no tempo de permanência, também ajustado por DRG. Então, se vocês perceberem aqui, nesse aqui é o primeiro exemplo, é uma arritmia cardíaca, veja, severidade baixa, esse paciente deveria ter ficado no máximo 1,9 dias no hospital. Veja esse último caso aqui, é o mesmo DRG 201, só que ele é severidade moderada. Ele já podia ter ficado mais, 2,7 dias no hospital. E vocês vejam que aí eu relaciono o valor observado com o benchmark e dou uma performance do indicador. Aqui é o benchmark que você perguntou, né? Esse aqui já é benchmark ajustado, onde eu consigo comparar cada DRG com a sua severidade com o parâmetro. E aí eu faço uma análise, né? Uma média ponderada dessas performances, e eu tenho uma taxa de desempenho médio daquele profissional, daquela equipe, daquela unidade de internação. Então, é mais uma finalidade dos DRG, ou seja, eu ajusto o risco de cada uma das internações para poder comparar os tempos de permanência. Essa é uma análise dos bundles, é uma análise interessante, onde você consegue enxergar, por exemplo, indicadores como margem de contribuição e desfechos observados, como reoperação, internação, né? E outros indicadores de processo, e eu consigo enxergar, então, do projeto com vocês, se não me engano, José, se me corrija, nós já vamos incluir de cara aí pelo menos 5 bandos cirúrgicos, daqueles que forem mais prevalentes do seu hospital, já vai estar incluído na plataforma, vocês não vão precisar pagar Já mais nessa nada. primeira onda aí, já vai. Já vai estar incluído, vocês não vão precisar pagar mais nada, por isso a ferramenta vocês já vão ter. Né? Esse aqui é um exemplo da análise dos bandos, né? Aqui em cima você vê a correlação qualidade e custeio do médico, e aqui embaixo de cada paciente, né? Eu consigo, a partir daqui, inclusive, estabelecer políticas de remuneração, até de incentivos variáveis para as equipes médicas com base nos indicadores previstos, né? Então, olha o exemplo de indicadores que a gente tem aqui dos bancos, né?
indicadores de eficiência, que é taxa de desempenho no tempo de permanência, tempo cirúrgico, indicadores de desfecho, recuperação, a reinternação, e se esse paciente for para UTI, por exemplo, reporte do paciente, a gente pode gerar até um chatbot de WhatsApp para coletar o NPS do paciente na pós-alta, se vocês não tiverem isso no só de vocês, e o custo gerado com o paciente. Tudo isso aqui é correlacionado e vai dar, então, um score. Cada pontinho disso aqui é uma nota de 0 a 5, que cada médico, né, que cada paciente vai receber, e depois o médico é avaliado em função da média dos pacientes que ele atendeu. Então, isso tudo permite aí umas ações interessantes com relação ao banco, né? Aqui é o foco, algumas análises, né, do DRG, né, do hospital, que é um interessante quando você, lembra que eu falei, né, quando eu comparei o tempo de permanência com alta determinada, vocês vejam, se eu peguei aqui um hospital sem DRG, ele teve um desperdício muito grande, 150 milhões, para vocês terem uma ideia, um ano. Agora, esse hospital que teve o DRG implantado, tirando já os outliers, a perda foi menor porque eu ajustei o risco. Mas mesmo assim, 50 milhões para um hospital, tudo bem que o hospital ANAP, de grande porte em São Paulo, né? É um hospital que 50 milhões é uma perda muito grande para o hospital. O que essa perda representou? Praticamente aí 8 ou 9% do faturamento do hospital foi perda em função de uma alta dada, por exemplo, depois das 11 do meio-dia, daquele tempo de permanência que ele teria que ter ido embora de manhã. Então, essa diária a mais que foi cobrada, ela não deveria estar nessa diária. Ou você não cobrou, ou você deixou de ocupar esse leito no teu hospital. Então, é uma análise realmente de desperdício que você consegue olhar para isso no teu hospital e tomar uma decisão como melhorar o teu processo. Uma coisa, Josi? Mais uma pergunta, então a pergunta era se nós trabalhamos com DRG de admissão ou só de alta. Trabalhamos sim, inclusive nós podemos ir codificando durante o internamento. E aí o módulo de treinamento é um módulo simples, né? Toda a parte lógica do CID, aprender, por exemplo, com exercícios, com aulas, esse curso é tudo EAD, é treinamento à distância, o tempo de vocês, aí vão ser aí perto de 20 horas de treinamento, mais horas de treinamento no sistema de informação. Então, é fundamental porque vocês, pelo que eu entendi, vão ter a responsabilidade de contratar profissionais, né, codificadores, que vão ser treinados por nós, certificados por nós, para que possa justamente utilizar a ferramenta e ter os resultados. Então, de forma geral, é isso. Eu vou deixar aberto mais suas perguntas. Se quiserem voltar para algum tema, eu estou à disposição aqui, Júlio.